Senhora, senhores, meus queridos amigos da juventude, meus irmãos, meus votos fraternos de muito boa tarde para todos nós. Sem dúvida, é motivo de muita alegria retornar ao Paraná, a sua capital, e manter mais um contato com os nossos irmãos que aqui se acham reunidos nesta oportunidade. Encerrar o ano de viagens, de palestras, dessa forma é altamente gratificante. E não poderia ser de outra forma. Servir, fazer alguma coisa de boa, dá-nos ao coração essa sensação de dever cumprido e nos predispõe a adquirir energias novas para o prosseguimento da jornada. O tema do nosso trabalho desta tarde, e eu falo baixo, mas nem tanto. É um tema muito curioso, desperta nas pessoas uma curiosidade. Por que o inferno são os outros? Qual é o sentido de o inferno serem os outros? E de antemão, quero dizer aos senhores, quero dizer a vocês, como os vou tratar daqui para frente, que esse não é um título original, não foi de minha lavra, não fui eu que inventei, apenas o utilizei. Essa expressão é devida a Jean-Paul Sartre. E naturalmente, Jean-Paul Sartre, dizíamos, é um daqueles eminentes filósofos da França. Nasceu em 1905 e desencarnou na mesma Paris onde nasceu, em 1980, recentemente. E Sartre foi dos mais debatidos filósofos franceses desses tempos, questionado sob vários aspectos pela sua adesão incontestável ao existencialismo, uma corrente filosófica que teve nas suas trilhas incontáveis e famosos filósofos. Sartre tomou das ideias existencialistas apresentadas por Heidegger, que por sua vez era um eminente filósofo alemão, embora não fosse exatamente Heidegger um existencialista, mas trabalhou vários temas que deram ensejo a uma aproximação filosófica com o existencialismo. E Jean-Paul Sartre não admitia determinada posição filosófica adotada por Heidegger. E por isto deu um abrilhantamento a muitas ideias, segundo a visão francesa, deu o seu caráter, emprestou sua visão a algumas ideias existencialistas de Heidegger. E Sartre, então, dentre as várias coisas que apregoava na sua expressão existencialista, dizia, por exemplo, que o ser humano não pode ser tido como alguém ou como indivíduo dotado de uma natureza humana. Sartre não admitia falar-se em uma natureza humana, como se nós, todos os humanos, tivéssemos um traço comum, uma natureza humana. Para o existencialismo sartriano, a nossa natureza humana é individual, ela nasce, ela aparece com a educação, com a cultura. Cada indivíduo
terá a sua natureza humana. E não existe, segundo ele, uma natureza humana que nos equalizasse a todos nós. Naturalmente, é uma visão muito particular de Sartre. Não existe uma destinação para o ser humano. Todos vamos chegar ali, todos saímos daqui, vamos para lá. Para ele, não. Cada qual de nós vai forjando o seu destino. Muitos que saem daqui vão para o norte, outros saem do mesmo lugar, vão para o sudoeste e assim sucessivamente. Então, Sartre procurava colocar o ser humano como o grande agente da sua performance no mundo, o que de certa maneira bate com as coisas que nós todos pensamos. Cada qual de nós é responsável pelo que é. Só que Sartre dava um caráter muito sociológico a essa realidade, ou seja, ele admitia com todas as veras que nós de fato somos frutos do meio, frutos da nossa cultura, quando precisaria haver espaço mesmo dentro das ideias existencialistas para entender que nós recebemos muitas e fortes influências do meio social em que vivemos, mas por nossa vez também exercemos muitas e fortes influências sobre o meio em que vivemos. Então, uma doutrina sociológica que apregoasse somente a pressão social sobre o indivíduo, ela pecaria por omitir que o indivíduo também interage com o social e age sobre ele e determina sobre ele, e dessa maneira as coisas ficariam um pouco mais light. Pois bem, a partir daí, onde é que está o bichinho lá? Dentre as diversas obras de Sartre, ele escreveu também obras para teatro, obras que serviram à arte cênica francesa e mundial. Dentre essas obras, há uma peça de Sartre bastante conhecida, que ele intitulou Entre Quatro Paredes. E por que ele intitulou essa obra assim? Porque ele localiza os personagens da sua peça, são três, no inferno. Sartre coloca três indivíduos que se encontram no inferno. Um homem e duas mulheres. Gaston era um homem ligado à letra. Era um homem de letra, era um literato. E ele estava no inferno por causa da sua covardia. Fugiu de outras coisas, de um compromisso, de um dever, saiu com a mulher. Então, isso fez com que ele descesse o inferno. Mas ao lado de Gaston, no inferno, estava Inês. Inês havia sido uma funcionária dos Correios da França. E por que Inês estava no inferno? Por crime de homicídio. Ela matara duas pessoas e por isso merecera o inferno. Ao lado de Gaston e de Inês, a segunda mulher se chamava Stella. Stella estava no inferno porque tinha sido infanticida. Ela se casara com um homem muito idoso, como está na moda hoje, por sinal, com muito amor. Um homem rico, muito idoso, ela o amava muito. Só que conheceu um homem novo, um homem jovem, se envolveu com ele, teve um filho dele, e tão logo a criança nasceu, Stella, para manter o casamento por amor com o velho rico, providenciou matar a criança logo que nasceu e ficou numa boa. Ora, as três pessoas se acharam agora no inferno e todas alimentavam o desejo de poder voltar pelo menos uma vezinha à terra de novo para viver alguma coisa que não tinham vivido, para
confessar alguma coisa que tinham se dado conta de haver feito errado. Mas Safo coloca no seu texto que era impossível voltar à terra, já que as oportunidades não retornam. Olha que coisa interessante. As oportunidades não retornam. Por isso era importante que os indivíduos tivessem cuidado com o tempo como vivem e com o tempo em que vivem. Porque uma vez definido isto, segundo Safo, não há retorno. Mas nessa conjuntura dos três do inferno, o que ocorre? Gassã entende que Inês fosse uma mulher forte. E ele estava se sentindo muito mal por ser declarada a sua condição de um homem covarde, de estar no inferno por causa da sua covardia. E ele, imaginando que Inês vai entendê-lo por ser uma mulher forte, começa a se justificar com ela. Que afinal de contas, dizia-se que ele era covarde, mas ele não era um homem covarde. E passa a contar a Inês piadas picantes, de macho. Começa a contar para ela as aventuras que tivera com outras mulheres, com amantes, traindo a esposa. Fala da saudade entre sua esposa vive dele, porque ele morreu e ela ficou na terra. E fala muita coisa no sentido de sensibilizar a Inês de quem ele gostava e supunha que ela fosse uma mulher forte. E depois de toda essa lenga-lenga, depois que ele fala, justifica, se explica, ele ouve de Inês aquilo que seria para ele a grande frustração. Sem dó nem piedade, Inês lhe diz que com tudo que ele dissera, com tudo que ele mostrara, para ela, ele continuava sendo um covarde. Inclusive, trair a mulher. E ele então se frustra e não consegue sair do inferno. Porque ele só conseguiria sair do inferno se Inês acreditasse nele. Se Inês tivesse ido na sua conversa. Se ele tivesse conseguido dobrá-la aos seus argumentos. Mas Inês era uma mulher lésbica. E fica de olho em Esther. Esther, desde que chegara ao inferno, estava procurando um espelho. Que espelho? Mas no inferno não tinha espelho. E quando Inês se deu conta de que Esther procurava um espelho, ofereceu-se para ser seu espelho. Passou a chamar Esther de Cotovia. E dizia que ela, Inês, era o espelho da Cotovia. E procurou jogar sobre a companheira de cárcere infernal todo o seu poder de sedução, todo o seu charme, tudo aquilo que ela achava que seria interessante, importante, dispensável para conquistar a amiga de infortúnio. Mas Esther se enfada com aquela abordagem de Inês e lamenta que não estiver sendo Gassã a cortejá-la. Porque pelo menos, sendo ele um homem e ela uma mulher, poderia ela sonhar com alguns momentos de felicidade ao lado de Gassã. E Esther fica profundamente amargurada com a situação. E Inês não sai de Esther, porque não consegue dobrar Esther com sua argumentação. Inês era uma mulher de temperamento volúvel. Desde chegar ali, ela queria um espelho, porque ela vivia olhando seus vestidos para ver se combinava com a poltrona do inferno de Safo, tinha poltrona. E ela então procurava ver se combinavam as coisas do ambiente, essa futilidade tão conhecida no mundo. E ela não tinha seriedade com as coisas, tanto que fizeram o casamento da forma como fizeram, por interesses escusos. Mas ela começa a abordar a Gassã, o único homem no inferno. Pelo menos estavam as duas. E ela começa a cortejar a Gassã.
Ele se aproxima daquela mulher bonita e fútil, mas não consegue sequer beijá-la. Não tem impulso para cair na sua sedução. Não aceita cair na sua sedução. E se frustra, porque no fundo ele estava amargando aquela marca da covardia que demonstra mais uma vez diante da mulher que o corteja. Célia não consegue sair do inferno, porque sair do inferno para ela seria conquistar o amor de Gaspar. E como ela não consegue, ela se mantém no inferno. A situação apresentada por Sartre se assemelha a um carrossel que nós conhecemos em parques de diversão. Uma série de cavalinhos, um atrás do outro, um correndo atrás do outro, sem que jamais um alcance o outro, porque cada qual está fixado na sua posição. Então, Gassan procurava Inês, Inês procurava Célia, que procurava Gassan. Gassan necessitava de Inês, que precisava de Célia, que precisava de Gassan. E assim, nenhum dos três conseguia a felicidade de libertar do inferno por causa do outro. E Sartre enuncia a frase que dá título ao nosso trabalho: o inferno são os outros. E naturalmente é importante verificarmos isso. Lá, não está certo. O inferno são os outros. Porque quem me botou para usar isso? Então, quando ele enuncia essa frase, ele não está dizendo que o inferno são os outros. Ele não está emitindo uma posição filosófica dele. Ele está situando a posição do ser humano de amarrar a sua felicidade aos outros. E por isso, tudo de ruim que se passa conosco é porque alguém deixou de nos atender. E com isso, então, nós avançamos. Vamos lá. Relações projetivas, projeções frustradas. Quando nós atribuímos aos outros a causa do nosso sofrimento, isso nos leva a pensar, com várias escolas de psicologia, que nós estamos fazendo um trabalho projetivo. Nós somos pessoas muito projetivas. A gente projeta os próprios anseios, frustrações nos outros. Vejamos que lá na terra de Sartre, no inferno de Sartre, Gassan achava que Inês fosse uma mulher forte. E aí ele descarregou tudo que ele tinha para descarregar, imaginando que ela fosse forte. Ela nunca tinha dito a ele que era uma mulher forte. Ele é que via nela uma mulher forte. E como foi, extravasou e fez, aconteceu até o momento em que ela disse: mas eu continuo achando que você é um homem covarde. E a frustração dele seria aquela que me faria dizer a alguém: fiquei decepcionado em Inês. Analisemos, foi com Inês que ele se decepcionou? Não, porque ela nunca disse a ele que ela era forte. Ele se decepcionou com o juízo que ele fez de outra pessoa que nunca lhe dissera nada, nunca lhe prometera nada. E nós somos, cá entre nós e ninguém nos ouça, exatamente assim. Como se quer que o outro seja? Se nós analisarmos, vamos começar pelos filhos. Cada filho, com raras exceções, gostaria que seus pais fossem
Como são os pais da novela, que deixam tudo, né? Liberam tudo. Pais de filme, que dão dinheiro, riqueza, deixam à vontade. Outros queriam ser os pais dos seus amigos. Ah, mas o pai de fulana deixa, mas o pai de Beltrano deixa. Isso é que é pai, isso é que é mãe. Vejamos que nós estamos se projetando. Nós queremos que os nossos pais sejam como são os pais dos meus amigos, as mães dos meus amigos, das minhas amigas. Vejamos que nós estamos vivendo sempre afora. Eu estou sempre projetando coisa. Isso no caso dos filhos. Eu queria ter um irmão como fulana tem. O irmão dela deixa ela usar tudo dele. A irmã dela deixa ela usar tudo. O irmão dela leva ela ao baile. O irmão dela... Eu estou sempre querendo o que é dos outros. Eu estou sempre querendo o que não me pertence. Estou sempre projetando. Mas quando a gente pensa no sonho das mulheres com relação à formação do lar, ao casamento, ainda existe, com felizes exceções, no imaginário feminino, a imagem do príncipe encantado. Aquele homem que, além de ser bonito, rico, poderoso, seja daqueles amantes da moda antiga, que mande flores, que abra a porta do carro para entrar ou para sair, que abre a porta de casa, do elevador, e ela vai para a relação amorosa com essa imagem na cabeça, que não é a imagem do homem que está com ela, é a imagem que ela tem do príncipe encantado, idealizado, que ela quer que o homem que está com ela incorpore. Só que ele come primeiro, quando ela já comeu tudo, ele sai a porta, bate na cara dela, e ela vai ficando frustrada, porque afinal de contas, que príncipe encantado é esse? Mas ele nunca disse a ela que era príncipe encantado. Ela é que imaginar. E nas brigas, ela verbaliza isso. Eu pensei que você fosse diferente. Eu pensei que você pensou que onde é que está o documento assinei dizendo o quê? Mas eles também são projetistas. Olha aquela moça linda. Imagina que por trás da beleza plástica existirá toda a queixa que ele procura. Lavar dele, levar cafezinho na cama, fazer a comidinha que ele gosta, cafuné. E aí ele tem uma geisha projetada na mente, a sua princesa encantada, versão masculina do príncipe encantado. E então projeta naquela mulher que nunca se comprometeu em nada com ele, aquele ideal feminino que ele tem. E da primeira vez que ele a vê puxando sem milímetros, meu Deus, é uma locomotiva ambulante. Beijar uma mulher que pede a cigarro deve ser uma coisa difícil. Como beijar um homem que pede a cigarro, é pagar promessa isso. É um sacrifício, porque tem que prender a respiração. Pronto, a pessoa frustrar. E na hora que diz assim, meu bem, passa um bifinho para mim, quem trabalha para homem é relógio, pronto, acabou. A princesa encantada, de pertinho pequenininho, que ele pensava que vinha, queixando, não existe, é quimérico. Vejamos que nem os filhos são felizes por causa dos pais,
Nem as esposas ou namoradas ou noivas são felizes por causa dos esposos, namorados ou noivos, nem estes são felizes por causa delas. Vejamos que é sempre por causa dos outros. Por isso o inferno são os outros. Tudo ruim que a gente sofre é por causa dos outros. E nós jogamos isso para a vida como um todo. Ah, mas como esse governo está aí? Tem jeito não. Mas na raiz fui eu que botei o governo está aí no lugar em que ele está. E quando nós os elegemos, nós não pensamos que eles são seres humanos vivendo também de projeções. Alguns que acham que a sociedade vai ficar sempre prostrada enquanto eles põem o elmo de guerreiro ou a tiara de imperador. Aí o povo faz greve, quebra, grita. Por outro lado, o povo, quando eu falo sempre em tese, imaginando que aquele governante será um pai, o mau costume do paternalismo. Nós não precisamos de um pai do governo, precisamos de um governo, um administrador para as nossas coisas sociais. Então nós vamos jogando essa projeção em todas as áreas da nossa convivência. Nas amizades, nós julgamos que aquele amigo nunca nos vai trair. Eu boto a mão no fogo, daqui a pouco eu bicho assim. Mas eu nunca esperava. Como não esperava? Se nós lidamos com seres humanos, a dimensão humana nos permite cometer equívocos, nos permite escorregar, nos permite cair. Nós vamos lidar com as pessoas da melhor forma que a gente puder, mas sabendo que cada um de nós é cada um de nós. Cada um é um ser humano, com suas virtudes e seus vícios, seus ganhos e suas perdas. Então, quando nós queremos que o outro seja assim, quantos esposos dizem: ah, mas eu queria uma mulher que fosse assim, que me obedecesse, que fizesse. Ela também diz: eu queria um homem também, não fosse careca, barrigudo, tivesse dinheiro. Tudo isso eu queria, mas Deus não me deu. Então cada um vai jogando sempre para o outro o resultado de suas frustrações. E na nossa prática vivencial, o inferno são os outros. Na prática do nosso cotidiano, nós atiramos sobre os outros as responsabilidades por aquilo que a gente não conseguiu, por aquilo que a gente não conquistou, por aquilo que a gente não conseguiu fazer. E aí nós vamos nos aborrecendo com as pessoas, porque são elas as responsáveis pela minha infelicidade. Não é à toa, não é por acaso, que Allan Kardec pergunta aos imortais no Livro dos Espíritos qual o meio prático mais eficaz de nós superarmos nossas dificuldades e nos prevenirmos contra as tentações do mal. Eu gosto de frisar sempre que Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz. E os Espíritos respondem-lhe: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Na nossa tormenta, fragilidade, limitação humana, nós queremos conhecer o outro. Gassan achava que Inês fosse uma mulher forte. Inês achava que poderia convencer a Estela a aceitá-la como seu espelho. Mirar-se nela. Quantas vezes nós nos frustramos por causa disso? Porque nós também imaginamos que as pessoas as quais a gente ama confiam
plenamente em nós, estão totalmente conosco. E aí nós vamos descobrindo as defecções, vamos vendo as traições, admitimos que não é bem assim, porque a gente se imagina que o outro está todo em nós, ele se mira em mim. E aí os pais têm os filhos que foram criados com todo o carinho do mundo, usando drogas, cheirando cocaína, fumando maconha, se encharcando de alcoólicos. Mas como? E o exemplo que eu dei? Mas cada filho era um, cada pessoa é um, e tem seu livre-arbítrio. Por isso é que aquela doutrina sociológica, que nós somos fruto do meio, produto do meio, ela perde sentido. Porque se assim fosse, os pais nobres que sempre ensinaram melhor a seus filhos, os teriam nas suas pegadas, no seu encalço, quando isso, de fato, não acontece. Se fosse verdade o que apregoa a sociologia, a doutrina sociológica, todos os filhos que nascessem nas periferias perigosas, nos guetos, nos bairros violentos, teriam que ser delinquentes marginais. E nós verificamos que não são. Então, há coisas que não dependem de nós. E temos que ter essa consciência. Há coisas que dependem de cada um indivíduo. Há liberdade, o livre-arbítrio de cada um de nós. E por causa disso, nós verificamos que o método prático mais eficaz para a gente não se deixar arrastar pelo mal, pelas influências negativas, é o autoconhecimento. Ao invés de eu ficar querendo conhecer os outros, eu que procuro me conhecer a mim próprio. Descobrir onde estão minhas fragilidades, minhas deficiências e minhas virtudes e minha beleza. Eu não posso imaginar que eu só tenha lados escuros e escusos, se não me deprimo, se não me suicido. Eu não posso supor que eu já seja um anjo, que eu não tenha mais nada a corrigir, a consertar, senão me vai ver e vanglorio orgulhosamente. Como nós estamos no mundo, eu preciso admitir que eu tenho muita coisa para conquistar e muita coisa já conquistada, é o bom senso do meu termo. Com isso, o autoconhecimento nos ajudará muito. Porque quando eu passo a conhecer-me, eu começo a entender os outros. Porque se eu tenho dor de barriga, eu suponho que os outros também têm. Se eu me entristeço com certas situações, eu admito que o meu semelhante também se entristeça em certas situações. Quando eu choro a morte de alguém, eu admito que a morte de outro alguém provoca dores no seu. E assim sucessivamente. E dessa maneira, nós vamos nos conhecendo melhor para entender o mundo que nos cerca melhor. Não foi por outra razão que Jesus Cristo nos propôs a amar ao nosso próximo como nos amássemos a nós mesmos. Porque nós sabemos como é gostoso ser amado. Aí a gente começa a querer experimentar a delícia de amar. Se eu me sinto bem sendo amado, como deverá se sentir bem alguém por ser amado por mim? Vejamos que nós vamos trabalhando essa reciprocidade em boas bases, em bases de bom senso, em bases de entendimento. Se eu sou capaz de trair, se eu sou capaz de me irritar com as coisas, eu passo a admitir que as pessoas que me cercam também são passíveis de trair ou de se irritar em situações diversas.
A vida fica mais leve para mim. Eu não estou esperando nada de ninguém. Eu estou contando em manter uma convivência elegante com as pessoas, educada com as pessoas. E cada qual de nós vai dar à vida e ao seu derredor o seu melhor. Sem que eu fique apontando os outros. Esperava de você outra coisa. Mas o outro também tem que esperar de nós coisas diferentes. Eu nunca esperei que você fosse assim. Eu nunca imaginei que você fosse. Eu estou decepcionado. Isso é uma postura filosoficamente infantil. Porque se nós somos adultos e pensamos como tais, toda pessoa pode enganar. Toda pessoa pode equivocar. E a partir disso, toda pessoa pode tudo. Há poucos dias, fomos surpreendidos por um episódio que abalou o Brasil todo, da jovem paulistana que participou, que arquitetou lá com seu namorado e irmão a morte dos próprios pais. Quando a gente para pensar, meu Deus, que monstro! Essa moça é um monstro. Porque nossa proposta inicial é julgar. Mas nós não temos dessa moça, embora não se justifique crime sobre nenhuma hipótese, mas não temos dessa moça o histórico educacional. Como é que ela foi criada? Pais ricos, poderosos, como é que educaram essa menina para que ela fosse tão mimada, tão fria? Será que essa menina algumas vezes visitou um hospital? Um lar de órfãos? Um lar de velhos? Uma cadeia pública? Certamente não. O pai a preservava como uma princesa, dizem os jornalistas. Será que essa moça algum dia experimentou o pai dizer, não, minha filha, vamos deixar para comprar o mês que vem? Será que essa moça alguma vez teve ensejo de ouvir sua mãe dizer, não, não pode? Isso não é coisa para vocês, isso é coisa para criança. Quer dizer, nós não sabemos. Por isso, os bons espíritos propõem que a gente não entre nesse mérito do julgamento. E o próprio Jesus Cristo assevera em dado momento aos fariseus que o procuravam para que ele opinasse nisso ou naquilo. Quem foi que me fez juiz dessas pendências? Não aceitou, não. Mas nós, por sermos projetivos, nós julgamos todo mundo. Nós temos uma opinião formada sobre cada pessoa. Como dizia o velho Raul, o maluco beleza, na metamorfose ambulante. É muito comum que no mundo nós tenhamos opiniões prontas sobre tudo. Há homem que usa brinquinho, há mulher que usa, aí a gente fica assim, tocando o nariz para lá e para cá. Até que o nosso filho chega de brinquinho e diz, ah, bem, quer dizer. Até que a nossa filha chega, ah, bem, quer dizer. Aí eu quero mudar as minhas velhas teses para contemplar, para defender o que é meu, já é tarde. Então, é muito complicada a nossa relação com o outro, porque nós temos esse vício de estabelecer padrões. Há pessoas que chegam a dizer assim, toda pessoa que faz tal coisa está determinada. Na cabeça dela, ela já definiu, ela já amarrou. Olha que complicador nós encontramos aí. Essas moças que ficam à noite aí pela rua, devem ser tudo, ó. Aí as nossas vão crescendo, ficando adolescentes. Das 6 horas elas não chegam, 19 horas elas não chegam. Mas essas moças todas que ficam por aí,
Dá 10 horas ela não chega, dá 11 horas ela não chega. Aí a gente tem que mudar meus conceitos, que agora é minha filha. Eu sei o que ela é, mas eu posso admitir que ela é minha filha. Eu sei o que ele é, mas eu posso admitir que é meu filho. Aí a gente tenta mentir para nós, para mascarar a situação. E aí a frustração aumenta, que eu gostaria que não fosse assim. Eu queria que minha filha fosse a filha que eu idealizei. Olha para Jesus. A filha que eu queria. Mas eu tenho a filha que eu tenho. O filho que eu queria. Mas eu tenho o filho que eu tenho. Aí a gente começa a adoecer. A gente fica viradinho da Silva. Ou de Souza, para não perder o Silva, ou sei lá de quê. Quando nós estamos falando o tempo todo na família, nós vamos dirigir muito do nosso raciocínio para essa esfera da família, que é a base da vida social. Se a gente conseguir resolver ou diminuir as tensões familiares, claro que nós conseguimos resolver uma área muito grave da vida social, as tensões sociais. Tudo que explode do lado de fora na macro-sociedade é reflexo daquilo que ocorre na micro-sociedade doméstica. Então, nós verificamos que na família há muito dessas situações. Por tudo isso que nós estamos falando aqui. Nós queremos que um seja o que esse um não consegue ser. E obviamente que isso gera sofrimento. Nós temos muita dificuldade, nós seres humanos, de lidar com o diferente. Toda pessoa que é diferente de nós nos desestabiliza, nos impõe medo, nos gera insegurança. Como ela é diferente de mim, eu não posso prever seu momento seguinte. E isso gera-nos ansiedade. Nós gostaríamos de saber todos os passos que o outro vai dar para eu me sentir seguro. Como o político vai fazer o discurso, e a gente já tem o discurso dele na mão. Eu sei o que ele vai dizer, já botei na imprensa, já sei. Mas como o ser humano não é assim, ele é imprevisível, e isso nos gera muita insegurança. E na família não é diferente. Todas as pessoas que vivem à nossa volta na família, elas nos geram um quê de intranquilidade. Daí as esposas viverem o ciúme dos seus maridos. O ciúme é uma demonstração dessa intranquilidade. O marido tem ciúme de suas mulheres. Isso é uma demonstração da intranquilidade. É a desconfiança que eu tenho na relação dela comigo ou dele comigo. Se eu tiver tranquilidade, eu sei que ele só olha para mim. Muitas esposas dizem, ele só tem olhos para mim, mas tem boca, ouvido, braço para outro. Ele olha para mim, mas está mexendo para mim. Ou ela olha para mim, mas está mexendo para mim. Então você vai dizer que ele só tem olhos para mim, é uma faca de dois gumes. Tudo mais é do outro lado. Então, essa questão do ciúme, ela é altamente desgastante. Porque quanto mais eu vou abrindo espaço para o ciúme, mais ele me corrói, mais ele me consome, mais eu desconfio. E para a pessoa ciumenta, um gesto da outra confirma o meu ciúme. Um gesto. Minha mulher está me traindo com outro homem. E um dia eu passo pela rua e vejo minha mulher conversando com outro homem. Eu passo de casa, eu passo de ônibus, tá vendo? Mas eu não parei para pensar que esse outro homem pode ser um primo, um amigo de trabalho, um colega, uma pessoa completamente respeitável, com quem ela não tem direito de conversar. E aí começam as proibições por causa do medo. Eu não quero que você esteja conversando com os amigos seus. Eu não quero que você vá jogar bola com ele. Eu não quero que você saia com ele. Eu não quero. Olha só como é que a tendência dessa insegurança é emparentando o outro.
Para quê? Para que eu tenha domínio sobre o outro. É essa liberdade do outro que causa o maior tormento. É o outro ser livre que me dá insegurança. Mas eu estou propondo eu ser livre. Não, eu tenho a minha liberdade. Eu não aceito que o outro tenha a sua. Então, por causa disso é que nós conhecemos na sociedade o machismo. Em tamanho grande, é o reflexo dessa coisa de que estamos tratando. No machismo, o homem pode tudo, mas a mulher é vagabunda, se fizer. Então vejamos que para uns há direito, para outros obrigação. Por causa dessa coisa de eu não admitir que o outro tenha liberdade. Como nós vivemos muitos séculos de domínio masculino na sociedade, ainda hoje ele existe e permeia nossa vida social. E o mais lamentável é que quando nós falamos em machismo, esse machismo não é alimentado somente por homens, mas por muitas mulheres. Muitas mulheres que acham as ideias congeladas, acabadas sobre tudo, né? Pré-formadas, elas acham que homem tem que ser assim, está acabado. Ela modela, olha a projeção, um padrão de homem. E aí quando seu marido não é assim, ela sofre. Quando seu filho não é assim, ela sofre. E quando é seu filho, ela tenta moldá-lo àquele padrão que ela tem no juízo. Homem não chora. Você não é homem? Começa a falar pro menininho. Você não é homem não? Essa é mulherzinha? Porque ele está chorando. Olha o que ela vai injetando na mente dessa criatura. Chorar é coisa de mulher. Olha que preconceito terrível. E que limitações ela está impondo a esse filho, que vai desaprender a chorar. Vai infartar. Porque se não sai pelos olhos, estoura no coração. Quando ela deveria ensinar que chorar demais é bobo, tanto para a menina quanto para o menino. Mas chorar é do ser humano. É bom chorar, é importante chorar. Mas aí essa mãe, essa educadora, começa a pôr na cabeça do menininho. Quer fazer um favor de engolir esse choro? O homem não chora. E ela diz com tamanha força, e ela é a mãe dele, que ele acredita que seja uma verdade universal. Homem não chora. Então quando ele começar a ver homens chorando, ele já tem um juízo sobre esses homens que choram. São mulherzinhas. Olha quantas consequências sociais para um erro de educação. Minha mãe diz que homem que chora é mulherzinha. Então, ele não chora porque a mãe diz que não. E todos os que choram, ele já rotula. Olha que complicador nós arranjamos. E foi a mãe, não foi o pai. Quantas mães dizem a seus filhos desde pequeno: larga essa roupa aí, não é coisa, não é serviço de homem não. Vai brincar, vai jogar bola. Ela está criando o adulto, o homem, imprestável de amanhã. Porque há maridos que eles não tiram o copo que acabaram de beber água do lugar, graças a alguém que o educou assim, machistamente. Não foi seu pai. Essa parte é a mãe que ensina. Então há muitas mulheres machistas. E elas estão preparando um bicho brabo para casar com a filha de alguém. Porque um marido imprestável, não há coisa pior. Nós vemos pelas ruas muitas vezes aquele homem solteirinho na frente assim, né? Lindinho, bonitinho. E atrás vai a mulher com a bolsa, com o menino, com o papagaio, com o cachorro, guarda-chuva. E ele, lépido, dá a impressão que ele não tem nada a ver com aquele caminhão de carga que vem atrás. Será que ele faz isso porque ele seja mau, queira que sua mulher sofra? Não, ele não aprendeu a ajudar.
E ele acha que é normal. Foi a sua mãe que disse a ele que o homem não faz isso. E você de sombrinha colorida é coisa de mulher. Aí ele pega a chuva, mas não usa sombrinha colorida. Coisa de mulher. Mas aí a gente começa a ver o que vai por trás disto. Um conceito de que a mulher é inferior ao homem. Olha o machismo se congelando na formação do indivíduo. Por que a sombrinha colorida é uma coisa tão feia? Porque é de mulher. Quando ele deveria pensar, bom, se as mulheres usam, deve ser bonito, porque as mulheres têm bom gosto. Alguma, tem uma que tem cada gosto. Né? Nisso a gente não pode mexer muito, não. Não, os maridos ficam aborrecidos. Ora, é pra lá, né? Tá. É que eu já falei disso aí. Isso que eu estou adiantando. Tá. Agora eu estou falando dos etc. Já estou falando dessa parte do etc. Já falei de pai, de filho, de esposa. Eu não consigo me acompanhar disso aqui, gente. Tinha que ter uma alma, que o inferno são os outros. Né? Me bota um trem desse, não me ajuda. Né? Então já estou nos etc. Já estou falando do machismo gerado na educação que as mães dão aos filhos. Porque quando é o pai que injeta ideias machistas no filho, a mãe pode corrigir. Se ela não é machista. Não, meu filho, não é assim. Você vê, mamãe, aqui, você acha que é isso? Porque ela tem mais tempo com seu filho. E ela elabora a mente dele. Como as esposas. Como elas mexem na cabeça dos maridos. Eles juram que eles são o mesmo. Que isso? Eu conheço maridos que quando se casaram, eles só usavam sapatos pretos. Meias pretas. Hoje eles usam corsário, calça corsário. Aquela amarradinha com lacinho de elástico do lado, numa boa. A mulher, meu bem, você está muito velho. O quê? Conheci outros que só cortavam o príncipe Danilo o cabelo. Aquela coisa. Hoje eles estão de asa delta. Né? Ronaldinho raspa a cabeça. A esposa. Não ficaram piores, eles melhoraram, abriu a mente, não perderam a masculinidade nem a hombridade. A gente fica mais leve quando vai diminuindo o grau de preconceito que a gente tem. De tudo, ideias acabadas, pré-moldadas, sobre tudo, dizia Raul Seixas. Então, quando as esposas são mulheres lúcidas, inteligentes, elas vão trabalhando não só a mente dos maridos, quando eles são fechados, mas dos filhos. E qual é a mãe que não quer o melhor para o seu filho? Então, é uma pessoa light. Quando a gente vê muitas mães achando que o filho que gosta de poesia, e homem que gosta de poesia, olha que falta de sensibilidade. E o que é feito de Vinícius de Moraes, de Drummond, os grandes poetas da humanidade? Tem mais poeta homem do que mulher, pelo menos publicado. Mas a pessoa de cabeça miúda fica achando que o homem que gosta de poesia é marica. Mulher que gosta de caminhão, de trator, é sapatão. Olha como nós injetamos pseudo-valores na sociedade, na cabeça das pessoas. E elas vão acreditando que a vida é assim. Foi minha mãe que falou, foi minha esposa que falou. Quantos homens eu conheço não são velhos, não são idosos, que a esposa diz, meu bem, você vai ficar tão bem com um brinquinho na orelha. Elas levaram-nos, furaram, e eles usam, porque é a sua mulher que gosta, a sua mulher que quer. Não tirou nada deles.
Há outros que não gostam. Mas há outros que não gostam de preconceito. Porque isso não é coisa de homem. E esses não sabem que quem usou brincos a primeira vez no mundo foi homem. A mulher que copiou. Quando eu digo no mundo, na sociedade, porque em verdade era uma técnica usada nos palácios imperiais da China pelos acupunturistas, que eles punham uma agulha, naturalmente com um floretezinho para ela não penetrar, no pavilhão da orelha das mulheres que se casavam com os imperadores muito novinhas e não tinham ainda o útero amadurecido para dar-lhes filhos. E os médicos chineses, acupunturistas da época, colocavam essa agulha num determinado local do pavilhão para amadurecer os ovários e o útero daquelas meninas. Tem o local específico, o meridiano específico, o polo específico. E conta a história que um dia um navio chinês afundou no mar e um navio de corsários salvou os sacerdotes que ali estavam, que eram médicos chineses. E um desses médicos percebeu que um dos corsários que os salvara tinha uma perturbação oftálmica e se ofereceu para brindar-lhe um presente, tratar aquela disfunção, e colocou-lhe uma argola de ouro no lobo da orelha, no polo devido para tratar aquela deficiência, numa orelha só. Por isso a gente tem o símbolo dos piratas com uma argolinha. E ele ficou bom. Mas os companheiros, vendo que ele ficou diferente, ficou charmoso, né? Todos começaram a pôr, porque a imitação é do ser humano. E quem não tinha defeito no olho ficou, porque... Quem não tinha olho torto ficou, porque o troço era para tratar, né? E aí as mulheres, vendo as princesas chinesas com aquela florzinha de ouro no pavilhão, foram só mudando a posição, porque elas não sabiam pôr e ali doía mais. Elas foram procurando lugar que doía menos e acabou no lobo. E aí surgiu o brinco como joia, mas era tratamento. E quando a gente vê hoje mulheres e homens colocando aquele monte na orelha, a gente vai entendendo por que é que muitas daqui a pouco estão com problemas menstruais, algumas menstruando demais, outras menstruando de menos, outras chegando a processo de frigidez, outras chegando a processo de dor de cabeça, processo psiquiátrico, de dor de cabeça que não para. Porque cada região da orelha, do pavilhão, do lobo, é uma região energética. E aí eu ponho uma peça ali que nem sempre é de ouro puro. Tem outros metais misturados, tem a vinhavre, aquela coisa toda, que vão causando interrupções no fluxo energético que passa por ali. E as pessoas vão pondo por imitação. E hoje tem ainda o piercing, que são peças grandes que as pessoas põem em qualquer lugar do corpo e vão bloqueando os fluxos energéticos. Imaginemos um rio que a gente pusesse uma pedra na sua caudal, no seu leito, e a água tendesse a contorná-lo. Essa energia sai daquela linha que devia passar e começa a contornar, e a pessoa vai apresentando disfunções e nem imagina que se deva a essas funções. Como a acupuntura não faz parte
da medicina oficial na maioria dos países do Ocidente, os médicos nem atinam que pode estar havendo um bloqueio ou um desvio de energia e a pessoa morre com a doença quando bastava tirar aquela loucura. Está em lugar errado. E restabelecer a harmonia do organismo. Mas isto é um assunto para congresso, né? De preferência congresso médico, etc, etc. Aqui eu estou apenas dando as dicas. Existe uma questão que é o individualismo, que é tido como um defeito. Quando se diz fulano é muito individualista, a gente vê isso como um defeito. A sociedade lê isso como um defeito. Individualista tem quase o sabor de egoísta, de absolutista. E há, de fato, uma diferença entre o que é individual e o que é individualista. Todas as nossas realizações, e falamos há pouco, elas, sem dúvida, têm que ser individuais. Nós nos responsabilizando por nós mesmos, nós realizando aquilo que nos cabe. Foi Jesus Cristo que nos orientou: brilhe a vossa luz, a cada um segundo suas obras. Então são coisas muito individuais que a gente está desenvolvendo na Terra, cada qual com seu livre-arbítrio, cada qual com sua vontade, sua volição. São individuais. Mas a postura individualista, ela de fato se torna prejudicial, porque eu coloco esse eu que eu sou na frente dos outros eus, na frente dos outros. E obviamente isso vai nos gerar dificuldades, vai nos trazer problemas de relacionamento. Tá? E aí, vamos ver o seguinte, quero trabalhar com vocês um pouquinho o seguinte. Eu estou olhando para cá que eu estou acompanhando o horário para a gente não se perder. Olha lá, menina. Tá, chegou. Pais que sonharam o futuro dos filhos, isso é tão comum. Mas quando a gente fala em pais que sonharam o futuro dos filhos, eu quero trabalhar em cima dessa questão de que o inferno são os outros, os pais que desconhecem que seu filho, que sua filha, não são eles. Uma coisa é a gente almejar, outra coisa é estabelecer. Como no passado existia, hoje de alguma forma. No passado se dizia: meu filho vai ser padre, minha filha vai ser freira, meu filho fulano vai ser advogado, nós precisamos de um advogado na família, minha filha fulana vai ser médica. Olha só que ingerência no individual dos nossos filhos. Quem é que pode garantir que meu filho vai querer ser aquilo que eu projetei para ele, que eu sonhei para ele? E há pais que verbalizam exatamente assim: sonhei para minha filha um destino diferente, sonhei para o meu filho um destino diferente. Só que esqueceu que o nosso filho, que a nossa filha, tinham o direito de ter seus próprios sonhos. E quando os pais sonham o futuro dos filhos, é preciso que eles sonhem sob condições. Seria tão bom ser, mas vamos ver o que ele escolhe, o que ela escolhe. Eu gostaria tanto de ter um filho artista. Isso hoje, né? Porque no passado artista era sinônimo de má vida, de vagabundice. Artista era gente de má vida. Hoje artista é status. As mães botam as criancinhas desde cedinho para televisão, para teatro, para televisão, para cantar, né?
para o microfone, para tudo isso, porque hoje é chique. Veja como as épocas vão mudando e os valores vão se alterando. O que no passado era coisa de gentinha, de beberrões, de alcoólatras, sexólatras, hoje é chique. Ir para televisão, trabalhar em novela, ser bailarino. Tanto que hoje temos aqui em Joinville, no estado vizinho, uma das maiores escolas de balé do Brasil, porque é do Bolshoi. Vejamos a guerra que é para botar uma criança ali, que todo mundo quer pôr. Mas já houve tempo que dizer que um filho da gente ia ser bailarino era sério. O que seu filho vai ser? Quer dizer, artista. Hoje a gente de boca cheia, as mães vão com os meninos e com as meninas vestidos pela rua para todo mundo ver. Como muda, né? Como o mundo muda, felizmente. E essas coisas são mudanças para melhor. O preconceito vai caindo. Então é muito importante que a gente respeite os nossos filhos. E por que a gente diz isso à luz do Espiritismo? Porque nós sabemos que cada um de nós que vem à Terra vem com uma pauta de realizações que não escapa dessa pauta a profissão. Mas a gente não vem do além com uma determinada profissão amarrada. Eu sou médico, eu já vim do além para ser médico. Eu sou ator de novela porque eu já vim do além para ser ator de novela. E ser para Paulo Fagundes para cima. Não, não é bem assim. A gente vem do mundo espiritual com uma possibilidade de realizar um bom trabalho numa área que pode ser área médica, que pode ser área de ciências exatas, que pode ser área artística, que pode ser várias áreas, podem ser várias áreas. E ali dentro, qualquer coisa que eu fizer, eu me acerto. Eu estou na minha área, no meu campo de possibilidades. Daí a gente vê alguém que não consegue passar no vestibular para medicina, não vai fazer para engenharia. Faz para odontologia, para enfermagem, né? Para fisioterapia, olha, tudo na área, tudo dentro. Isso é uma coerência interna do indivíduo. Se eu queria fazer medicina e não consigo por alguma razão, ou porque eu não vou ter tempo de estudar, sei lá, eu vou para o entorno da medicina. É a área. O indivíduo que queria fazer engenharia e por alguma razão não deu, ele procura uma área correlata, uma área técnica, uma área de informática que ingere em todas as áreas. Hoje a grande saída é a informática, ela tem ramos para todos os lados. De maneira que é muito importante sabermos que cada qual de nós, quando renasce, a gente renasce num momento específico da humanidade. Nós não renascemos por acaso. O período em que a gente reencarna, período sócio, político, econômico, espiritual do planeta, ou do nosso país, é o caldo de cultura ideal para o projeto de encarnação que eu trouxe. Não é por outra que na nossa família, todos nós conhecemos esses casos, às vezes o casal, quando se une em casamento, começa a formar sua família, vive situações muito apertadas, muita dificuldade econômica, muita limitação de tudo, porque casou-se no aperto, na dificuldade, para começar a vida. Mas o trabalho, a luta, a participação, vão fazendo com que eles melhorem. Aí o primeiro filho nasce debaixo daquela dificuldade e herda o berço do primo, as roupinhas da vizinha, e vai embora. Quando nasce o segundo filho, os pais já estão morando numa casa própria, já tem uma outra situação, compram o berço novo para o segundinho, compram roupinhas novas, a mãe vai escolher, ou ela vai fazer o segundinho, e quando nasce o terceiro, eles já são emergentes, né?
Vejamos, por que o primeiro nasceu no sufoco? Que ele precisava daquilo para começar, para se estruturar. O segundo, o terceiro. Mas ocorre o contrário. Há casos em que o casal se une, as famílias são ricas, e o primeiro filho nasce, é um príncipe, é uma estrela que caiu do céu. Mas reveses da existência vão minando a riqueza do casal. O segundo já nasce e herda tudo que era do primeiro. E o terceiro já nasce herdando dos vizinhos, dos parentes. Vejamos que foi o contrário. Cada qual de nós renasce num momento em que precisa renascer, dentro de condições humanas, espirituais, psíquicas do mundo que a gente precisa. Uns nascem durante as guerras, no meio da guerra. Outros nascem durante a guerra num lugar onde nem se ouve falar dela. E assim sucessivamente. Logo, quando nós pensamos nisso, a profissão não é uma coisa casual, como o mundo materialista imagina, como as famílias materialistas supõem, que é apenas para a gente aprender a ganhar dinheiro. Profissão é para a gente ganhar dinheiro. Os espíritos ensinam que não. A profissão é uma oportunidade de nós trocarmos as experiências reencarnatórias que temos. Por isso é que nós temos tanta variedade de profissões na sociedade. Cada qual oferece à vida social a contribuição de sua bagagem. E se nós encontramos o cientista que projeta, que inventa, que descobre, nós temos o gari que limpa a cidade. O cientista viveria muito mal sem a existência do gari. E o gari viveria muito mal sem a existência do cientista. Porque ele não teria remédio, ele não teria roupa, ele não teria as coisas que ele tem produzidas pelo cientista na busca de transformar a ciência em tecnologia. Se hoje a gente fala ao celular, vê televisão, controla o carro por satélite, isso se deve ao esforço intelectual de alguém. Se a gente entra hoje num edifício, está cheiroso, está limpo, está brilhante, se deve ao trabalho do limpador, que no caso genérico da cidade corresponde à figura do gari. Então nós começamos a ver que todos são importantes à vida de todos. Embora naquele projeto de ter uma ideia acabada sobre tudo, nós distingamos. Eu quero que meu filho seja tal coisa, porque se é aquilo... E aí nós vemos numa crise social, socioeconômica, como a que nós estamos vivendo no Brasil e como se está vivendo em vários países do mundo contemporâneo, muitos engenheiros vendendo sanduíche natural na praia para sobreviver, muitos advogados atrás do balcão de um comércio para sobreviver. Aí eles se dão conta de que não era feio vender sanduíche natural. Não era criminoso estar atrás de um balcão agora. Eles estão dando conta de que aquele status da profissão em que eu me formei, tudo aquilo caiu, porque eu nunca consegui trabalhar naquilo. Eu estou ganhando a vida numa coisa que eu sempre desdenhei. Quantas senhoras que tinham uma vida regalada, hoje estão vendendo Christian Grey. Qual é o problema? Vendendo Natura. Qual é o problema? Só que quando a gente estava no topo, aquilo era coisa pra gentinha. Eu não preciso. Mas hoje, e elas vão bem elegantes, bem vestidas, qual é o problema, gente? Era só o preconceito contra os outros, que eu tinha um status. De maneira que nós renascemos numa conjugação planetária, espiritual, que nos faz sofrer as experiências de que necessitamos para evoluir. Era o velho Buda que dizia que nós nascemos situados sobre a roda do karma,
da causa e do efeito. E na medida em que essa roda gira, afirmava Buda, nossas posições kármicas vão mudando. Por isso que alguém nasce rico, daqui a pouco está pobre, outro nasce pobre, daqui a pouco está rico. Um nasce feio, daqui a pouco é bonito. A pessoa quando nasce parece um estrupinzum. Elas vão ficando, vão ganhando corpo, idade, vão ficando bonitas. Às vezes a gente vê uma menina que era horrorosa quando criancinha, chata, chorona, aquela moça linda. E aí a outra diz assim, baba baby. Né? Os meninos que eram uns ratinhos feios, orelhudos, aí cresceram, né? Cobriram a orelha, arrumaram, tão bonitos. E outros que nascem lindos, aquele bebê Johnson. E vão ficando umas coisas. É a roda, em todos os sentidos. Econômico, biológico, né? Pessoas que nascem perfeitas, saudabilíssimas, vão ficando doentes ao longo da vida. Outras nascem cheias de doença, com isso, com aquilo, com bronquite, com asma. Vão ficando saudáveis, aí cresce. A mãe olha, desde que entrou na adolescência, não tem mais nada. Aqueles rapazes atletas, as moças atletas. Como a vida é, nós vemos isso todo dia. Então nós sabemos que isso não é por acaso. Existe um projeto divino de escolaridade para nós. Nós todos estamos sempre aprendendo nesse processo de avançar para Deus. Então vamos abrir mão do preconceito. Eu já contei aqui em Curitiba, mas no contexto agora vale contar de novo. Algumas pessoas têm preconceito contra os negros. É uma pena. Não sabe o que estão perdendo. Mas tem gente preconceito contra os negros. E eu tinha um aluno na Universidade Federal Fluminense que morava e mora até hoje no bairro Peixoto, em Copacabana. E ele me contou numa aula em que não sei por que cargas d'água o assunto tangeu para isso. E ele me disse, olha Raul, eu tive um aprendizado a semana passada que eu nem contei a vocês, por causa do meu preconceito. Ele disse, eu sempre tive preconceito contra os negros. O único negro que me escapava era São Benedito e você. Eu digo, muito obrigado pela paz que me toca, né? Lembrei a ele que ele pode incluir Santa Edviges também, que dá certo, né? São Martim de Porres é um santo internacional. Todos são pretinhos. E aí, eu disse, mas o que aconteceu? Eu ia subindo a ladeira em que eu moro, no meu bairro, tem uma escadaria de um lado, uma escadaria do outro, e o casario ladeando. E eu vi descer um rapaz negro, ofegante, por uma das escadarias, por onde eu ia subindo. E na outra escadaria ia descendo um rapaz branco, não menos ofegante. Na minha cabeça passou, o branco está fugindo do assaltante negro. E passei para a calçada do branco que me assaltou. Era o negro que estava fugindo do assaltante branco. Porque no Rio de Janeiro tudo é possível. E aí, mas a turma riu tanto, porque ele contou com tanta verdade e uma frustração, que ele jurava, olha a ideia acabada sobre tudo. Assaltante, bandido, só pode ser negro. Não havia espaço para ele dizer assim, eu vou pelo meio. Pelo menos era uma medida mais inteligente. Não, ele foi para a calçada do branco. Às vezes eu estou na condução e percebo as pessoas entrarem, olharem os lugares e vão sentar do meu lado e levantam e sentam onde tem um branco. Eu digo assim, pobrezinha, não sabe que eu ia vibrar bem por ela, que o Camilo está aqui, não sabe. Agora senta do lado do outro, pode estar o Beelzebu lá. Quem garante? Quem garante? Mas tem disso. Daí, não é feio sonhar o futuro dos filhos, mas com reservas, para que a gente não queira determinar o que os filhos terão que fazer. Quantos são os pais que dizem, mas eu tenho consultório, quero deixar isso pro meu filho. Aí começa a trabalhar a cabeça do filho
para herdar seu consultório, só por questão econômica. Mas o respeito à personalidade. Eu ouvi um cidadão dizer, na minha frente, em dada ocasião, a filha disse assim, eu quero ser professora. E ele gritou logo, Deus me livre, para eu ter que lhe sustentar a vida toda? E eu quieto estava, quieto fiquei. Porque eu nunca estive desempregado em minha vida. Pelo contrário, eu sempre rejeitei emprego. Nunca passei necessidade por ser professor. Mas aí eu vou vendo como é que o preconceito é uma coisa enraizada na criatura. Vamos avançar um pouquinho. Já passou dele? Já, né? Então não vamos avançar um pouquinho. Eu vou avançar quando nós voltarmos do nosso intervalo. São 16 horas e 35 minutos. Nós vamos ter 30 minutos de coffee break. Tá? Desculpe, é que depois das 4 o guia é em inglês, né? E ele já vem para o chá das 5, né? Aquela coisa. Daqui a pouco estamos de volta, até já, se Deus quiser. Obrigado.